Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 22, vamos ler a partir do verso 54. Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema a queda e a restauração de Pedro, à luz de Lucas, capítulo 22, versos 54 a 62. Diz assim a palavra de Deus: Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: Este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: Mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: Também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: Homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: Homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: Hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que o Senhor nos abençoe. A passagem que nós lemos é a descrição de Pedro no fundo do poço. O homem a quem Deus usou como uma das colunas da igreja cristã, desceu ao mais fundo do poço, ao ponto de cometer blasfêmia. Ele não apenas negou a Jesus, ele blasfemou, como nós vamos ver. É interessante notar porque a Escritura, ela não omite as falhas dos seus servos. A Bíblia, ela revela as nódoas dos servos de Deus para mostrar que o amor de Deus por nós não se baseia na nossa suposta bondade, mas na soberania do amor de Deus. Pedro era um homem que tinha predicados, tinha virtudes, tinha potencialidades, mas também tinha muitas fraquezas e deficiências. Na história da igreja cristã, Pedro é chamado de o homem dos contrastes. Porque nas narrativas evangélicas, nos 4 evangelhos, é possível encontrar Pedro muitas vezes tendo atitudes honradas, nobres, dignas de louvor, como por exemplo, quando Jesus perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E eles responderam: olha, estão comentando que o Senhor é Jeremias, ou novo Elias, João Batista. E aí Jesus disse: e vocês? Para vós, quem sou eu? E aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então Pedro tem esses contrastes. Muitas vezes nós o encontramos tendo atitudes nobres, mas muitas vezes nós o encontramos com atitudes extremamente reprováveis. E nesta passagem, repito, é a descrição mais clara e a mais profunda da sua miséria. Pedro está aqui no fundo do poço. Mas essa queda de Pedro, ela foi processual, não foi da noite para o dia. Houve o que o John Riley chama de caminho para baixo. Ele andou para baixo, houve passos para baixo, até que ele chegou ao fundo do poço. No entanto, embora eu deseje enfatizar as fraquezas de Pedro, a narrativa das falhas de Pedro estão nas Escrituras, ou está na Escritura, não para que nós venhamos a reprovar o apóstolo Pedro, mas para que tenhamos nele um grande exemplo de como Deus pega homens frágeis, limitados e falhos e os transforma. Pedro, de fato, foi um notável homem a quem Deus usou com poder e graça. A história de Pedro fala sobre o triunfo da graça sobre a falha dos homens. Você e eu, nós vivemos numa sociedade de aparências. As pessoas, elas se escondem para que não sejam rejeitadas.
porque nós vivemos numa sociedade maquiada. E nós precisamos olhar para essa porção da Escritura e verificar que nós não precisamos esconder as nossas falhas e fraquezas, mas entender que o poder do Evangelho nos transforma de glória em glória. Está aqui um homem, tal como nós, de carne e osso, que fraquejou, vacilou, pecou, blasfemou, e não obstante a tudo isso, Cristo nunca deixou de amá-lo, mas operou maravilhas na vida de Pedro. Eu gosto muito de ler biografia, já disse aos seus irmãos algumas vezes. E o que eu acho muito interessante na biografia, tanto dos santos na Escritura, quanto na história da igreja cristã, é que todos eles falharam. Ou como disse um poeta, os santos têm os pés de barro, uma referência às nódoas, às fraquezas. Geralmente nós criamos mitos, idealizamos pessoas, e quando os mitos, as pessoas caem dos pedestais, nós caímos junto com elas, porque a gente cria a ideia de que é possível ser perfeito, que é possível nunca falhar. Isso é um grande equívoco. Todos os santos da igreja, tanto na história depois da cruz, quanto no Antigo e Novo Testamentos, mostram que o homem, o servo de Deus, tem falhas e virtudes, tem predicados e também tem suas deficiências, mas em tudo isso triunfa o poder da graça. Eu quero lhe encorajar a verificar as fraquezas de Pedro e em seguida ver como o Senhor Jesus, o nosso Senhor ressurreto, trabalhou para restaurar o apóstolo Pedro. Primeira fraqueza, primeiro passo, que geralmente é o primeiro para baixo, a autoconfiança, a ilusão sobre si mesmo. Pedro comete o pecado mor, o pecado que é o útero onde todos os demais são gestados. O orgulho, a altivez, a arrogância, a soberba, a autoconfiança. Vocês sabem que uma das expressões mais usadas no Antigo Testamento, em particular no livro de Provérbios, Eclesiastes, é a expressão vaidade. A vaidade, originalmente, significa bolha de sabão. O homem vaidoso é um homem iludido. Ele acha que é o que de fato ele não é. E nesse primeiro momento que a gente encontra é um Pedro vaidoso, um Pedro cheio de si. Porque quando o Senhor, naquela noite memorável, celebrou com seus discípulos a ceia, a última ceia, a primeira, até que ele volte, o Senhor Jesus, no caminho para o Getsêmani, disse: olha, Pedro, o diabo pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. E Pedro disse: eu? Senhor, meu nome é Pedro. Eles podem vacilar, mas eu sou Pedro. Você está entendendo? Eu sou Pedro. Eu estou pronto para ser preso, e digo mais, se precisar morrer, eu estou pronto para morrer. E aí, Jesus disse: Pedro, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. A narrativa está lá, em Lucas. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro cometeu 2 erros básicos aqui. Primeiro, ele subestimou o diabo. Eu preciso fazer aqui algumas observações sobre o diabo. É muito comum, já falei isso aqui exaustivamente, mas como a repetição é a quintessência do ensino, vamos lá de novo. Via de regra, as igrejas cometem 2 erros básicos em relação ao diabo e às suas ações. Nós temos um grupo de igrejas e cristãos, ao longo dos séculos, que dão ao diabo um poder que ele não tem. Alguns chegam a cair na heresia do gnosticismo, do dualismo, de sugerir que o diabo e Deus estão em luta, um com o outro. E de vez em quando na internet você vê imagens de Jesus de um lado e o diabo do outro lutando. Eu falei: meu Deus, como? Onde? O diabo é uma criatura que está debaixo do poder de Deus. O diabo não faz nada sem que o Altíssimo permita.
O diabo não tem poder sobre a igreja, ele não tem poder sobre os remidos, não tem. Não podemos conferir ao diabo um poder que ele não tem. Agora, ele tem poder. Razão pela qual Paulo, o grande teólogo da igreja, disse: não deis lugar ao diabo. E ele escreveu isso para quem? Para os cristãos. Não deis lugar ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E o próprio apóstolo Pedro, mais para frente, restaurado, cheio do Espírito, em sua primeira carta disse: irmãos, o diabo, vosso adversário, não está batendo espada com Deus, não, é com você, vosso adversário, ele anda como um leão ao derredor, bramando, rugindo, esperando o momento oportuno de atacar. É assim que o diabo atua. De modo que a igreja precisa de equilíbrio. Não devemos dar ao diabo o poder que ele não tem, sugerindo que ele é rival de Deus. Não é. Por outro lado, devemos ser sóbrios, porque o diabo existe e está na agenda dele te destruir, se você ainda não sabe disso. E há muitas famílias destruídas porque subestimaram a ação de Satanás. Jesus que tomou a iniciativa de falar com Pedro: Simão, Simão, o diabo me pediu, olha só como são as coisas, o diabo pediu a Jesus autorização. Simão, Simão, o diabo me pediu para te peneirar como trigo, mas eu intercedi por ti, para que a tua fé não desfalecesse. Quando te converteres, cuida dos teus irmãos. A ideia aqui de peneirar é uma expressão muito forte, a ideia de você lançar o trigo para cima, o grão para cima, para que a palha seja levada para longe. E o diabo queria justamente fazer isso, ele queria destruir o apóstolo Pedro, porque Pedro estava na agenda de Deus ser uma coluna da igreja, como de fato foi. O diabo queria fazer com Pedro o que ele fez com Judas. Mas o Senhor intercedeu por Pedro. E a boa notícia é que o Cristo ressurreto está à direita do Deus Todo-Poderoso e ora por você. Ou você acha que você está no Evangelho porque você é bom? Você é salvo pela graça e permanece no Evangelho porque Deus te sustenta. Se Deus não te sustentar, o diabo te destrói. O mundo te sufoca. O seu próprio coração enganoso te derrota. Só a graça de Deus pode nos sustentar. Primeiro, ele subestima o diabo. Segundo erro, superestima a si mesmo. Está aqui a vaidade e o orgulho de Pedro, a confiança no eu. O orgulho, irmãos, é a base de todos os problemas de Pedro, como é o meu e o seu. É terrível o orgulho. Os filósofos antigos trabalhavam com essa temática. Aristóteles chegou a dizer que o orgulho é um mal que persegue o homem do berço ao túmulo. Paulo falou sobre isso, Pedro, João, os profetas, o coração orgulhoso do ser humano. Essa sensação de invencibilidade fez com que Pedro se achasse suficiente em si mesmo. Recebendo uma direção de Jesus, uma orientação, uma exortação, e cheio de si disse: não, Senhor, esses camaradas o Senhor conhece. Estão para nada, mas eu sou Pedro, eu estou pronto. Um homem que diz isso está dando um atestado da sua mais terrível vaidade. Quantas vezes a vaidade é o start da nossa ruína? É a Bíblia que diz sobre isso. O Warren Wiersbe, falando sobre esse texto, comentando, disse assim: a palavra converter significa aqui mudar de rumo. Pedro já era um salvo, mas logo tomaria um rumo errado e teria que se converter. Não perderia o dom da salvação, mas desobedeceria ao Senhor e colocaria em risco o seu discipulado. O que está em questão aqui não é a salvação de Pedro. O nome do servo de Deus alistado no livro da vida não pode ser apagado. Cristo garantiu a salvação da igreja. O cristão não perde a salvação. No entanto, Pedro estava em risco quanto à sua jornada, sua peregrinação, seu discipulado. Observe uma coisa importante: queda em público é precedida pela queda em particular. Quando você ouve uma notícia assim, fulano de tal caiu, fulano de tal tropeçou, geralmente o que se torna público é uma evidência do que já estava acontecendo nos bastidores. Eu costumo até dizer que há uma diferença entre queda e caminho para baixo. Ninguém diz assim: bem,
Eu vou dar um pulinho ali para tomar um tombo. Daqui a pouco eu volto. Em linhas gerais, não é assim que acontece, né? Uma queda pressupõe o quê? Uma coisa que aconteceu sem planejamento. Você cai abruptamente, sem planejamento, sem aviso prévio. Caiu. Mas no caso de Pedro, foi mais do que uma queda. Foi um deliberado caminho para baixo. Quando ele se deu por entender, quando ele percebeu, já estava no fundo do poço. Olha o que diz o livro de Provérbios e também o apóstolo Paulo. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Razão pela qual Paulo diz: não se orgulhe, mas tema. A queda é precedida pelo orgulho. Nós devemos tomar muito cuidado. Vou fazer uma pergunta a você. Já fiz essa pergunta a mim mesmo. Nós somos melhores do que Pedro? O homem que diz que é humilde já é o pior dos orgulhosos. Todos nós somos orgulhosos. A questão toda é o grau de orgulho e o combate ao orgulho, mas todos somos. Todos somos. E a prova cabal disso é: alguém aqui gosta de ser repreendido? Poxa, essa semana ninguém me deu uma palavra de exortação. Todos gostam de elogios. Todos gostam de dizer: caramba, como você está bonito. Como você está bem. Olha que palavra bonita. Como cantou bem, como falou bem. Agora você diz: olha, você... E aí aponta uma fraqueza. A pessoa, o velho homem até se segura para não dar o troco na hora, mas podendo estar miserável, né? Só vê o pecado dos outros. Ninguém gosta, o ser humano é orgulhoso por natureza. Que coisa terrível, que coisa terrível. Pedro, então, está cheio de si. Segundo passo na derrocada do apóstolo Pedro. Indolência, o relaxamento na devoção. Indolência é uma expressão que você vai encontrar com muita frequência, por exemplo, se lê a obra dos puritanos, que foram os mestres na exposição sobre santidade e na vida piedosa. Daí a razão do nome puritano, né? Queria uma igreja pura, não apenas na doutrina, mas na vida. Os puritanos diziam que um dos grandes inimigos do cristão é a indolência. E o que significa isso? O relaxamento, a preguiça espiritual, a assedia. O indivíduo vive como se estivesse num parque de diversões. Deixa eu dizer uma coisa para você, mulher, você, esposa. Se seu marido não é um homem de oração, seu casamento está em perigo. Homens santos caem, homens tolos já estão caídos. Se sua mulher não é uma mulher de oração, seu casamento está em perigo. Um dos grandes problemas da igreja cristã é a indolência. O relaxamento espiritual. Meu irmão, você não está no parque de diversões, você está numa batalha. A batalha é todo dia e o dia todo. Paulo falou que nós devíamos nos revestir do poder de Deus, nos revestir da armadura de Deus, porque estamos em batalha. Mas as pessoas estão aí tranquilas. Encharcam a sua mente de lixo moral, via televisão, via internet, conversas insensatas, palavras inadequadas, não se entregam à oração, não se entregam à piedade, não se entregam à palavra, depois que o cenário de horror está montado dentro da casa. O que aconteceu? Ah, você não sabe o que aconteceu? Indolência, relaxamento, preguiça espiritual. Observe o verso 45 da narrativa que nós lemos, Lucas 22. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. A narrativa vai apontar isso aí. Jesus está no Getsêmani, em oração, clamando, intercedendo, na antessala do Calvário. E o que acontece? No momento de maior aflição do mestre, ao ponto de suar sangue, lá estão os 3 discípulos mais próximos a ele, e quando ele volta, encontra todos eles dormindo. No momento em que eles deveriam estar de guarda, em oração, clamando ao Senhor, tal como o Senhor Jesus Cristo, eles estão numa completa atitude de negligência com a oração. Faltou-lhes percepção espiritual. Não é pecado dormir, mas dormir quando a família está sendo destruída, dormir quando a igreja está numa frente de batalha, a gente precisa gastar mais tempo em oração. Eles não fizeram isso. Razão pela qual o Senhor disse assim aos seus discípulos: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca.
Essa expressão é do dualismo, da velha natureza com a nova natureza. Há uma nova natureza em nós que deseja Deus, que busca a face de Deus, que deseja a lei do Senhor, mas há aspectos na nossa natureza, na velha natureza, que guerreia contra nós, como disse Paulo em Romanos 7, razão pela qual nós devemos lutar contra a indolência, contra a preguiça espiritual, ser sóbrios, vigilantes, não sermos sonolentos, ou como disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te iluminará. Prudência, sensatez, vigilância, sobriedade, falta muitas vezes isso no nosso meio. Tozer disse assim com muita propriedade, um avivalista americano, todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Então o homem que não ora está se desviando, já está desviado muitas vezes em alguns casos. A oração ou a falta dela é a asfixia da alma. Se a oração é o oxigênio da fé, a falta de oração é a asfixia da alma. E Pedro estava numa total indolência. Terceiro passo na sua queda, precipitação, zelo sem entendimento. Primeiro ele diz, Senhor, todos eles podem te negar, todos eles podem fugir, todos eles podem fraquejar, mas eu sou Pedro, eu estou pronto para ser preso, pronto até mesmo para morrer. E aí saem dali, vão para o Getsêmani, e o valentão do Pedro agora está dormindo, quando deveria estar orando. Mas aí chega a turba, com paus e porretes, como disse Jesus, para que se cumprisse a profecia. Chega uma escolta mista, parte é do Sinédrio, parte dos romanos. À frente o traidor, Judas Iscariotes. E quando eles entram no Getsêmani, um jardim fechado, no sopé do Monte das Oliveiras, quando eles entram, aquele tumulto, Pedro então, inadvertidamente, deliberadamente, saca a espada e no zelo carnal tenta defender aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha o que diz o texto. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o meu pai me deu? Jesus está dizendo, Pedro, não é por força nem por violência. Em outro momento ele disse, se eu quisesse pedir ao meu pai, não poderia pedir mais de 12 legiões de anjos para virem ao meu socorro? Em todas as partes no Novo Testamento, nas narrativas, em particular em João, é possível encontrar essa expressão, não era chegada a hora, não era chegada a hora. Várias vezes Jesus quase foi morto. Muitas vezes ele sofreu conspiração. As pessoas queriam prendê-lo para matá-lo, mas não era chegada a hora. Mas naquele momento ele disse, é chegada a hora. Era a hora de enfrentar o Calvário. Ele está no Getsêmani, na antessala do Calvário, repito. E Pedro, numa tentativa precipitada, cheia de zelo, mas sem entendimento, valentia carnal, sai em defesa do Senhor e corta a orelha de Malco. Malco era o servo pessoal do sumo sacerdote. E se Jesus não tivesse curado a orelha de Malco, sabe o que iria acontecer? Nós teríamos 4 cruzes no Calvário. Os 2 ladrões, Jesus e Pedro. Porque, na verdade, Pedro era pescador, não era soldado. Ele não mirou na orelha, ele mirou na cabeça. Mas como é pescador e não soldado, errou, mas feriu. E o Senhor estava ali e curou o Malco, o servo do sacerdote. Irmãos, nossa luta não é contra carne nem sangue. Pedro mostra aqui uma atitude absolutamente carnal. Mais uma vez, para citar o Warren Wiersbe, ele diz, Pedro dormiu quando deveria orar, falou quando deveria ouvir, e se vangloriou quando deveria temer. Agora lutava quando deveria entregar-se. Uma série de erros. Um erro atrás do outro. Por quê? O orgulho no coração leva o homem a fazer uma bobagem atrás da outra. É impressionante como a vaidade cega. As pessoas ficam completamente cegas. São capazes de fazer coisas estúpidas. E lá na frente diz, como eu fui capaz de fazer isso? Você fez porque o orgulho te cega. O orgulho e a vaidade entenebrece a mente das pessoas, e Pedro estava assim. Dormiu quando deveria estar vigiando, e agora sai em defesa de Jesus, quando deveria entregar-se, porque ele sabia, por palavra de Cristo, que havia chegado a hora do Filho do Homem ser entregue a pecadores e morto no Calvário. 4º passo no processo,
seguir Jesus de longe, um remendo inútil. Observe o verso 54. Então, prendendo-o, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, é o que diz o texto de Lucas. Pedro, repito, está no processo para baixo. E é interessante notar porque existem alguns sermões, eu já ouvi alguns, falando sobre o erro de Pedro seguir Jesus de longe. De fato, foi um erro. Mas o erro maior foi seguir. Porque quando os soldados chegaram no Getsêmani, a palavra de Cristo foi o seguinte: logo após curar o soldado Malco, Jesus disse, deixai-os ir. E os soldados encantados, impressionados, porque o texto de Lucas vai dizer que quando Jesus se levantou, quando Jesus se apresentou, eles caíram por terra. E o Senhor disse, olha, sou eu. Recebe o beijo do traidor, e Jesus disse, deixai-os ir. E Jesus já havia dito, eu serei preso, serei morto, vocês devem ir para Galileia, lá eu vou me encontrar com vocês. De modo que o seguir à distância foi um erro, mas o seguir por si só já foi um erro, porque ao serem dispersos naquele momento, eles deveriam ter obedecido Jesus, e ido para Galileia, esperar o Cristo ressurreto. Mas Pedro está lá, seguindo a Jesus de longe. E o Pedro corajoso agora desvanece, se acovarda e vai seguindo de longe. E ele vai até a casa do sumo sacerdote. E ali acontece uma coisa bem interessante. A gente vai aprender um pouco sobre a imprudência de Pedro. Observe, o quinto passo no processo para baixo. A imprudência. Pedro está agora com más companhias, assentado no campo inimigo. O verso 55 diz, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Pedro dá mais um passo nesse processo. É bem interessante. Ele consegue acesso ao pátio da casa do sumo sacerdote, que era uma casa ampla, uma casa grande, na cidade de Jerusalém, e os servos lá estão. É um período relativamente frio, é acesa uma fogueira no pátio, e Pedro está entre aqueles que estavam se vangloriando com a prisão de Cristo. Enquanto o Senhor está lá dentro, sendo interrogado na calada da noite, no tribunal eivado de erros, contra a lei, com falsas testemunhas, Pedro está se aquentando, ou se esquentando, naquela fogueira, naquele fogo do lado de fora. O Hernandes Dias Lopes, em um comentário dele, disse assim, enquanto Jesus está sofrendo abuso físico e psicológico, não longe dali, no pátio do palácio, Pedro está se esquentando ao fogo. O Pedro valentão agora é um homem imprudente, assentado no campo inimigo, em más companhias. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos nunca, jamais, nos assentarmos na roda dos escarnecedores. O que diz o Salmo 1? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outra versão, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu disse outro dia, pregando num congresso de jovens, num acampamento, que a expressão graça comum, uma expressão muito bonita da teologia, tem sido usada de modo adequado. As pessoas diziam assim, bem, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, podemos nos relacionar com as pessoas e manter a nossa identidade como cristão, não devemos nos afastar das pessoas ou fomentar um espírito sectário. Então, você está na escola, esteja entre as pessoas, está na universidade, esteja entre elas, não importa se seus vizinhos é cristão ou não é cristão, vamos relacionar com todas as pessoas, é a maneira de nós ganharmos tais pessoas para Cristo. Maravilha! Nós devemos, de fato, relacionar com as pessoas. Nós devemos, de fato, criar conexões e relacionamentos. Mas há uma linha muito fina entre você se relacionar com pessoas e você estar assentado à roda dos escarnecedores, ouvir o conselho dos ímpios, seguir ou imitar a conduta dos pecadores. Um conhecido pregador, um pastor muito antigo aqui em Niterói, chamado Antônio Elias, lendário Antônio Elias. Uma vez dando aula no seminário, Antônio Elias disse assim, sobre essa questão do Jesus que se relaciona com pecadores. Ele disse, olha, Jesus sempre estava com pecadores, não para aumentar o número deles, mas para diminuir. Ou seja, ao invés de receber influência, Jesus influenciava. Então, se você está andando com seus amigos não cristãos, com seus colegas de trabalho não cristãos, bem, agora o ponto é, você está seguindo o conselho dos ímpios? Imitando a conduta dos ímpios? Assentado à roda dos escarnecedores? Deixa eu lhe dizer uma coisa, boa parte dos cristãos hoje
estão assentados na roda dos escarnecedores na sala da sua casa, assistindo gente na televisão, fazendo piada do Evangelho, chacota de Cristo, e ao domingo vem cantar um hino ao Cordeiro Vencedor. Não se assente na roda dos escarnecedores. Há um comediante que eu apreciava muito, até o momento que ele começou a ir numa linha de fazer piadas com Jesus. Eu falei, para mim basta, não dá mais. Aqui eu encerro a minha caminhada com esse camarada. Dom, talento é uma coisa, escárnio do Evangelho, eu não participo, eu não me assento na roda dos escarnecedores. Lá estava Pedro, na roda dos zombadores, rindo e brincando, enquanto o mestre estava sendo interrogado, abusado, recebendo cusparada no rosto e socos, sendo humilhado por pecadores. E mais, naquele lugar, o imprudente Pedro cai na cilada maior, a negação. A profecia se cumpriu, mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Pedro entra, mas é muito curioso como é que Pedro entra naquela casa, porque se você fizer a leitura das narrativas, que são complementares, diz o seguinte, que Pedro chega na porta e não pode entrar, não é qualquer um que entra na casa do sumo sacerdote de Jerusalém. Mas João conhecia a pessoa encarregada da casa. João entra e fala, olha, tem um amigo meu que queria entrar aí. A pessoa, então tá bom, vamos lá. Abre a porta, Pedro entra. Quando Pedro entra, aí começa a coisa. Uma criada disse, vem, mas eu te conheço, você é um deles. Não, não sou. Tudo bem, eu estou achando estranho, eu acho que você é um deles. Ele se senta ali no fogo, atribulado o coração, era o único que ele estava cantando. De repente, um outro servo disse assim, rapaz, eu te conheço. Você é galileu. Por que eles disseram você é galileu? Porque os galileus viviam no norte ainda hoje, tinham um sotaque diferente. Você, esse inglês aí não é inglês americano, esse inglês aí é meio baiano. Esse teu galileu aí é diferente, hein? Você é um galileu, você é um deles. Não sou. Eu já te disse que eu não sou. Mas para a infelicidade de Pedro, olha como são as coisas. Um dos parentes de Malco, a quem Pedro havia cortado a orelha, encontrou Pedro lá. Rapaz, você que estava com ele, você cortou a orelha do meu tio, rapaz. E aí Pedro agora está na situação. E nessa negação a gente vê um processo, primeiro ele mente, depois ele comete perjúrio e depois ele blasfema. Observe como é perigoso se assentar na roda dos escarnecedores. Sabe aquele crente que está na rodinha que não pode estar entre os amigos? Você é crente? Eu tenho frequentado a igreja de vez em quando, tem um pastor lá e tal. Não sou membro ainda não, de vez em quando vou lá, uma palavra boa, na Páscoa, sabe como é? Não? Aí a pessoa começa a fazer perguntas, ele se compromete completamente. Cuidado com a roda dos escarnecedores. Vamos ver lá o que Pedro fez. Segundo João dá aqui o complemento, João sabia o que estava acontecendo, foi João que introduziu Pedro lá na casa. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido, sumo sacerdote, olha João aí, era João que era conhecido. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro, não és tu também um dos discípulos deste homem? Não, não sou eu, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, aquentavam-se. Pedro, no meio deles, aquentava-se, ou está aquentando-se também, diz a narrativa. Pedro, então, comete dois erros aqui. Deixa eu mostrar para vocês rapidamente para avançar. Em João 18, 25, és porventura um dos discípulos? Ele negou e disse, não sou. Na narrativa de Mateus diz assim, não sei o que diz. Então aqui ele só está mentindo, ok? Não sou eu, não sei o que você está dizendo, e dá uma de João sem braço. Pois bem, mais para frente, ele negou outra vez, só que tem um detalhe aí, com juramento, não conheço tal homem, ele está cometendo perjúrio. Eu juro, eu invoco a Deus como testemunha, eu não conheço esse homem. Dá para você entender como é que ele está indo ladeira abaixo? Ele não apenas mentiu, ele está cometendo perjúrio. Não é apenas um pecado, é um crime. Pois bem, Pedro então está indo de mal a pior, porque negou sua fé em seu Senhor. Ele quebrou o juramento de seguir a Cristo até a prisão e até a morte. Sua covardia prevaleceu sobre sua coragem, o medo dominou a fé e ele caiu vergonhosamente. E agora Pedro está onde? No fundo do poço. Pedro comete o mais terrível dos pecados, blasfêmia. Pedro chega ao fundo do poço.
E aí a narrativa de Marcos complementa dizendo assim: ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. A construção grega aqui dá a ideia de que Pedro gritou: maldito seja, eu já falei para vocês, eu juro, eu nunca vi esse homem na vida. E quando Pedro disse pela terceira vez, o galo cantou, e Pedro se lembrou das palavras do Senhor. E quando Pedro olha para uma fresta, Jesus está olhando para ele, e diz que Pedro entrou então em profunda tristeza, porque cumpriu-se a palavra do Senhor lá atrás: Simão, Simão, o diabo pediu para te peneirar, mas eu intercedi por ti. Não, não, Senhor, estou pronto. E o homem pronto, o homem cheio de si, agora tinha cometido blasfêmia, dizendo nunca ter visto o seu Senhor. Quanta gente fazendo isso, irmãos. Quanta gente blasfemando contra o Evangelho. Quanta gente pecando contra Cristo, dizendo não, eu não conheço. Não, eu não sou crente. Hoje nós temos uma quantidade expressiva de pessoas que não trazem uma Bíblia para a igreja, porque tem vergonha de ser identificado com um cristão. Isso é negar a Cristo. Nós não somos melhores do que Pedro. Todos os dias nós somos tentados a negar o Senhor e a blasfemar contra o nome de nosso Salvador. Que Deus tenha misericórdia de nós. 1 Coríntios diz assim: assim, aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Cuide-se para que não caia. Se a história terminasse aqui, nós sairíamos com uma profunda tristeza. Coitado de Pedro, né? Miserável Pedro. Chegou ao ponto de negar o seu Senhor. Mas eu repito o que disse no início da mensagem: esta palavra não é sobre as fraquezas de Pedro, sobre as falhas de Pedro, mas é sobre o triunfo da graça, a soberana e maravilhosa graça. Nós entramos agora na restauração de Pedro. Pedro desistiu de tudo, mas Jesus não desistiu dele. Jesus nunca desiste de nós, irmãos. Isso é maravilhoso. Há uma expressão em João que eu amo muito. A expressão disse assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele não desiste de amar. Teve um pregador, na verdade um escritor, escreveu alguns livros publicados em português, escreveu uma série. Esse homem trabalhou muito com o conceito de amor obstinado, um amor que não desiste de nós. Assim era o amor de Jesus por Pedro e pelos demais discípulos. Agora vamos ver como Cristo trabalhou para restaurar o apóstolo Pedro. Serei mais breve na exposição dessa parte. Primeiro elemento na restauração de Pedro: o olhar penetrante de Jesus. O olhar de Jesus. Quem aqui já viu o Senhor? Quem aqui já viu o Senhor? O livro do profeta Isaías é uma expressão que diz assim: olhai para mim e vivereis. Foi o texto usado por Deus soberanamente para a conversão do grande pregador Spurgeon. Olhai para mim e vivereis. Eu pergunto a vocês, como é que nós podemos olhar para Jesus? Onde podemos ver a Jesus? Eu lhe digo com muita segurança: você pode olhar Jesus face a face, nas páginas das Escrituras Sagradas. Lá está a face do Filho de Deus. E quando você olha para as Escrituras, o que você vê é um Cristo rico em misericórdia, gracioso, perdoador, benévolo, bondoso, tardio em irar-se. Olhe para Jesus nas páginas das Escrituras. Ele não está nos sopés dos montes, no alto dos montes, na igreja X ou na igreja Y, ele está na Escritura. É a Escritura que revela Jesus Cristo. E o homem caído, o homem que tropeçou, o homem que vacilou, o homem que falhou, qualquer pessoa, se olhar para Jesus nas Escrituras, vai encontrar um Cristo que está sempre de braços abertos para receber pecadores arrependidos e restaurá-lo pelo poder do Evangelho. Olha o que aconteceu com Pedro. O Senhor, voltando-se, olhou diretamente para Pedro. Isso aqui é providência. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Tente imaginar o cenário. Eles estão no pátio, Jesus está dentro da casa sendo interrogado. Mas exatamente no momento em que Pedro negou pela terceira vez e o galo cantou,
por uma fresta, não sei, se passando de uma sala para outra. Quando Pedro viu, o Senhor olhou diretamente dentro dos olhos dele. E o olhar de Jesus não foi um olhar de, eu te disse, agora você perdeu. Foi um olhar de tristeza, mas foi um olhar que disse, Pedro, eu continuo te amando. Um olhar de graça, de ternura e de misericórdia. Quem conheceu, quem já ouviu falar de um Deus como esse? Rico, rico em misericórdia. O John MacArthur diz assim, não era um olhar fixo de acusação, mas de ternura, penetrante, que quebrantou o coração de Pedro. A expressão aqui no texto grego dá a ideia de olhar fixo. Sabe aquele olhar que o indivíduo olha dentro dos seus olhos? Não foi um relance, foi um olhar fixo nos olhos de Pedro. Um olhar que comunicou misericórdia, que quebrantou o coração de Pedro. O Senhor fez uma radiografia de Pedro naquela hora. E Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Foi o que aconteceu. Meus irmãos, olhemos para Jesus. O autor de Hebreus fala para nós olharmos para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu repito, insisto, olhar para Jesus significa olhar para as Escrituras, porque Cristo é revelado nas Escrituras. Caminhando, segundo elemento que Cristo usou para restaurá-lo, o choro amargo pelo pecado. Saindo dali, chorou amargamente. Amargamente. Choro de arrependimento, que é diferente de choro de remorso. Nós temos 2 símbolos de choro de remorso na Bíblia, um no Antigo e um no Novo Testamento. O do Antigo Testamento é Esaú, que quando percebeu que tinha perdido o direito de primogenitura, porque não fez dele caso, era um profano, chorou copiosamente e pediu ao pai a bênção, que agora já era de Jacó. E o pai disse, meu filho, agora não posso fazer mais nada. Teu irmão é que recebeu a bênção. E ele chorou copiosamente, mas não estava arrependido. Ele chorou porque tinha ficado em desvantagem em relação ao irmão. E no Novo Testamento tem outro que chorou copiosamente e se perdeu, Judas Iscariotes. Chorou copiosamente, lançou as moedas aos pés dos religiosos, dizendo, olha, eu não quero mais essas moedas, eu traí sangue inocente. Chorou, mas não estava arrependido. Foi lá e tirou a própria vida, seguindo a sua condenação. Mas o choro de Pedro aqui era o choro de um homem arrependido. O Martin Lloyd Jones diz assim, não foi o canto do galo que levou a consciência de Pedro a condená-lo, mas sim a lembrança das palavras de Cristo. É sempre a palavra que penetra o coração e produz arrependimento. Se a palavra não for lida, exposta, se ela não penetrar, não há arrependimento genuíno. O que quebranta o coração do homem é a palavra. E quando Pedro olha nos olhos de Jesus, quando Jesus olha nos olhos de Pedro, naquele olhar, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e a palavra de Jesus quebrantou o coração de Pedro, produziu arrependimento, ele começa a chorar copiosamente. Na tradição cristã, por exemplo, Clemente, que foi bispo de Roma, escreveu 2 cartas, Clemente 1 e 2, 2 documentos importantes da igreja. Clemente diz que Pedro, todas as vezes, até a morte, quando ouvia um galo cantar, chorava. Que ele se lembrava como ele foi capaz de negar o Rei da Glória. E ele chorou amargamente, arrependido e quebrantado. O terceiro elemento usado para restaurar Pedro, o impacto do túmulo vazio. Foi numa manhã de domingo como essa. Eu não consigo entender, irmãos. Talvez pela maneira como eu fui criado, pela minha mãe tão piedosa. Como um crente pode passar o domingo em casa lavando o carro? O domingo, dia da ressurreição. Dia em que o Filho de Deus triunfou sobre as trevas, sobre a morte, sobre o pecado. Quando a igreja reunida celebra o Cordeiro vitorioso, sobretudo um domingo como esse, o domingo mais importante da igreja, o domingo da ressurreição. Foi numa manhã de domingo que aquelas mulheres piedosas, entristecidas pelos acontecimentos, alta madrugada, se dirigem ao túmulo. E quando elas chegam no túmulo, elas ficam surpresas, porque a conversa no caminho era quem vai remover a pedra? Uma pedra gigante, uma pedra enorme. E quando elas chegam no túmulo, comprado por José de Arimateia, a pedra está removida
e 2 anjos assentados sobre a pedra. E os anjos dizem: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E elas ficam impactadas, elas veem o túmulo vazio, e elas voltam sob as orientações dos anjos. E elas chegam lá, encontram os discípulos e mais pessoas, e dizem: olha, nós fomos lá, e o túmulo está vazio, e o anjo mandou dizer que ele ressuscitou e está na Galileia, que é para lá que nós devemos ir. E Pedro disse: não é possível. Eles saem correndo, e a narrativa diz que Pedro e João saíram correndo, e João foi na frente de Pedro, conseguiu passar o apóstolo Pedro. João era mais novo, né? E João chega, olha o túmulo vazio e fica encantado, mas Pedro, quando chega, ele entra, e quando ele olha, diz: não está aqui, ressuscitou. A narrativa está lá em Marcos. Mas eles não acreditaram nas mulheres. Os homens são tolos quando não acreditam nas mulheres. As palavras delas lhe pareciam loucura, às vezes parece mesmo. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Ali começou a obra tremenda no coração de Pedro. Imagina isso. Eles já tinham sido ensinados, advertidos, prevenidos: olha, o Filho do Homem será entregue, morto, mas ao terceiro dia irá ressuscitar. Mas o coração humano é duro demais, irmãos. É como nós hoje, né? Ouve a palavra, mas continua o coração endurecido. Ou coração difícil. Mas quando ele chega lá e olha o túmulo vazio, meus irmãos, que imagem, que cena maravilhosa. Em Jerusalém, ainda hoje, há o famoso Jardim da Tumba, comprado por um general inglês no século XVIII. Ele comprou aquela propriedade fantástica, fez lá um jardim maravilhoso, tem lá o Jardim da Tumba. E aí lá tem a frase: ele não está aqui, ele ressuscitou, túmulo vazio. O túmulo vazio é a certidão de nascimento da igreja. Que maravilha saber disso, que Cristo triunfou sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, e Pedro então fica maravilhado, porque Cristo está vivo, louvado seja o seu nome. Mas há um outro elemento, o recado especial de Cristo. O Cristo ressurreto mandou um recado para Pedro. Tente imaginar o cenário. As mulheres chegam, veem o túmulo vazio, os anjos dizem: ide e dizei aos discípulos que ele não está aqui, ele ressuscitou, como vos preveniu, vai para Galileia. Digam isso aos discípulos e a Pedro. Chamou Pedro pelo nome. A narrativa diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão, como ele lhes disse. Para dizer aos discípulos e a Pedro. Agora tente imaginar essa notícia. As mulheres chegam na casa e dizem: olha, tem um recado do anjo do Senhor aqui para você. Jesus Cristo está vivo, mandou informar aqui os discípulos. E a você, Pedro? A mim. Ele se lembrou de mim. Pedro estava muito mal. Sabe quando você peca contra a bondade de Deus? Quando você se sente o mais indigno dos homens, merecedor de juízo e condenação, sabe o que Deus faz? Deus nos chama pelo nome. Isso é maravilhoso demais. Ele nos conhece pelo nome. Pelo nome. Uma das coisas mais importantes no ser humano é o nome, a dignidade do nome. Você tem nome e ele te conhece pelo nome. Você não é um número num rol de membros. Você não é mais um numa massa de cristãos, você tem nome, e ele te conhece pelo nome. E ele te chama pelo nome. Vocês sabem que quando os nazistas tomaram poder em boa parte da Europa, quando eles estabeleceram os terríveis campos de concentração, a primeira coisa que eles fizeram foi: a partir de hoje ninguém mais é chamado pelo nome. Você agora tem um número, não é mais chamado pelo nome. Roubaram a coisa mais importante que uma pessoa tem, a dignidade. O seu nome tem relação direta com a sua personalidade, com a sua dignidade. E Jesus manda o recado: dizer aos discípulos e a Pedro, porque o Senhor estava trabalhando na vida do seu servo. Isso é maravilhoso. E caminhando, a pergunta especial de Cristo. Mais do que isso, a pergunta especial de Cristo. Somente João registrou isso. Está no capítulo 21. O Senhor faz uma pergunta bem interessante para Pedro. A pergunta é esta, por 3 vezes: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? É a pergunta. Você me ama mais do que estes outros? Essa cena é bem interessante porque
Ainda hoje, na região da Galileia, no famoso Lago de Genezaré, tem uma praia onde tem uma capela muito antiga, milenar inclusive, onde se acredita que foi naquela região ali, a tradição cristã, em que Pedro teve o encontro com Cristo e a conversa com Cristo. Mas o cenário é muito bonito, porque é basicamente o seguinte: eles estão em Jerusalém, quando recebem a notícia da ressurreição, e a orientação é que eles subissem e fossem para Galileia. Uns 200 e poucos quilômetros, foram para Galileia. Chegando na Galileia, não tinha endereço. Olha, vamos encontrar Jesus no endereço tal. Estão na Galileia, estão esperando. E eles eram pescadores, boa parte deles. Então eles começam a pescar. Providenciam um barco lá e estão em alto mar pescando. Pescam, não conseguem nada. Da praia, um homem diz assim: tem alguma coisa aí para comer? Não, pescamos a noite toda e não conseguimos nada. Olha, lancem as redes do outro lado. Eles lançaram. E a rede veio abarrotada de peixe. Aí João disse: é o Senhor! Diz o texto que Pedro, então, não esperou ir com o barco. Pedro dá um salto no mar e vai nadando ao encontro. E os discípulos chegam. E quando chegaram lá, o Senhor já tinha peixe. Já tinha um cenário, já tinha fogueira, o peixe e pão. E aí Jesus disse: cadê os peixes? Traz aí. Agora você imagina a cena, os discípulos todos assim, chegando, Pedro meio... Aí se sentaram, Jesus oferece pão, oferece o peixe. Que cena memorável. Aí de repente o Senhor diz assim: Pedro, você me ama mais do que a estes? E essa expressão na construção grega, ela pode ter 3 interpretações, segundo D.A. Carson. Tu me amas mais do que a estes pode significar os equipamentos de barco, a pescaria. Você me ama mais do que o seu ofício como pescador, mas está fora do contexto e boa parte dos biblicistas rejeitam. A outra possibilidade é: você me ama mais do que ama essas pessoas, os teus irmãos? O que boa parte dos comentaristas bíblicos sugerem é o seguinte: que o que Jesus está perguntando é: você me ama mais do que eles me amam? Você que disse que eu sou Pedro, você me ama mesmo, Pedro? E as 3 respostas de Pedro são interessantes, porque a primeira, Pedro diz assim: Senhor, eu te amo. Aí Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí quando Jesus pergunta pela terceira vez, Pedro diz assim, diz o texto, que ele ficou triste, porque ele percebeu o que Jesus estava fazendo. Jesus perguntou 3 vezes. Ele fica triste e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Que cena memorável. E aí Jesus diz: cuida das minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, em outra versão. É interessante como o Senhor entende a cada um de nós. Pedro negou Jesus no entorno de uma fogueira. E lá na praia da Galileia, ele monta uma fogueira, prepara tudo para ter essa conversa com Pedro e restaurar. Pedro estava um bagaço. E agora o Filho de Deus estava ali restaurando a Pedro. Pedro amava o Senhor. O seu amor era frágil, limitado, deficiente, mas amava. O que Jesus está dizendo é o seguinte: você me ama? Amo. Então, dê provas do seu amor. Faz a minha vontade. Cuida do rebanho. E aí entra o outro elemento, caminhando para o final. O comissionamento de Cristo. Pedro precisava ser restaurado. Daí a expressão: cuide das minhas ovelhas. Vocês devem considerar, nós devemos pensar assim, que Pedro estava, digamos, com reverência, com o filme queimado, com os demais discípulos. Poxa, logo Pedro, líder, e havia uns mas rapaz, você soube, rapaz, Pedro. Cara, tão rolando. João falou tudo, o cara negou 3 vezes. Pedro estava assim, escabriado. O líder, pô, que é isso, pô? Se fosse um novo convertido aí, um embaixador, mas, pô, brincadeira, o Pedro. E agora o Senhor está trabalhando na vida de Pedro. Estão na praia, e é público o que Jesus está fazendo. Essa imagem é na Galileia, nessa praia, e tem essa escultura, Jesus comissionando a Pedro. Ele está delegando a Pedro a missão. Cuida do rebanho. Você falhou, mas eu não te jogo no lixo. Você errou, mas você não está desclassificado. Eu te amo também, Pedro.
Eu te avisei que você iria tropeçar, mas não é o teu tropeço que vai fazer com que eu o abandone. Você é meu Pedro, eu o amo também. E você deve agora cuidar das ovelhas, cuidar do rebanho, cuidar dos cordeirinhos. E Jesus então Pedro é abençoado pelo Senhor e faz isso na presença dos discípulos. Pedro então recebe de volta a autoridade, ele é reintegrado no ministério. Isso é maravilhoso, é maravilhoso. E por fim então, Pedro recebe o terceiro elemento, o sétimo elemento que de fato restaura completamente o apóstolo Pedro e faz dele o grande homem que ele foi. O revestimento de poder para pregar. Ele agora estava restaurado, ele recebeu o amor do Senhor, confirmou seu amor pelo Senhor, foi reintegrado no colégio apostólico, foi comissionado a fazer a obra, mas ele precisava de uma coisa que você também precisa: o poder do Espírito Santo. Os discípulos estavam acuados, temerosos, porque eram dias difíceis. O cenário é mais ou menos assim, do ponto de vista cronológico. A Páscoa se deu, aconteceu a festa, 50 dias depois era o Pentecostes, daí 50 dias depois, o 50º dia depois da Páscoa. Por 40 dias o Senhor esteve entre eles, apareceu a vários discípulos, os discípulos no caminho de Emaús. Paulo diz na carta aos Coríntios que de uma vez só apareceu para 500 discípulos. Então por 40 dias Jesus apareceu a eles, falou com eles, ensinou, ministrou, e depois foi assunto aos céus. E no intervalo de 10 dias, do 40º dia para o 50º dia, eles permaneceram em Jerusalém, aguardando uma promessa: o envio da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, palavra de Jesus ressurreto. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro precisava de poder. Não é a carne, não é a petulância, não é a arrogância, não é a marra, não é a altivez. A obra de Deus avança no poder do Espírito. E Pedro não tinha isso, nem ele nem os demais discípulos. Mas quando receberam o poder de Deus, aquele homem tímido, frágil, limitado, vacilante, recebeu o poder e continuou pregando até a morte. Olha o que diz Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. É a experiência lá de Atos capítulo 2. O poder do Espírito veio sobre os discípulos. E agora Pedro e os demais saem pregando o evangelho, não temem nada ou ninguém. Chegaram à porta do templo para as orações, eram judeus. Um homem à porta, aleijado há anos. O homem pede uma esmola. Pedro e João dizem: olhe para nós, não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Levanta-te em nome de Jesus. E o homem levanta. A multidão cerca os apóstolos: o que é isso? E ele começa a falar: olha, o que está acontecendo aqui é que Jesus, a quem vocês crucificaram, ele está vivo. E Pedro começa a pregar com poder. É preso, maltratado. Olha, não adianta, não vamos poder deixar de falar do que temos visto e ouvido. E começam a pregar, prega com poder, prega com autoridade, prega aqui e acolá. Esses homens agora estão cheios do poder. E Pedro é uma das colunas da igreja. Veja como Cristo faz. Quanta gente tímida no nosso meio, né, irmãos? Nós temos no nosso meio especialista em futebol, nós temos técnicos em automóveis, nós temos especialistas em águas marítimas, nós temos especialistas... A gente conversamos sobre política, então, em cada esquina tem um Montesquieu. Sabe de tudo e de todos. Não, aqui está, um partido é assim e tal, todo mundo sabe de tudo. Fala sobre tudo, mas por que você não fala do Evangelho? Eu vou te dizer por que você não fala, porque você não é um homem cheio do Espírito Santo, é por isso. Você precisa ser revestido de poder, e poder em público é sinal de oração em secreto. Você precisa de poder para viver uma vida santa e piedosa. O Evangelho não é firula filosófica, o Evangelho é o poder de Deus. Entra na sua casa, entra na sua vida e transforma. Lá está Pedro, um ícone, um exemplo para nós. Salvo, sim. Amado, sim. Instruído, sim. Recebeu instrução do Senhor, mas um pecador orgulhoso, que não ouviu o seu Senhor, que não ouviu a palavra, e por conta disso foi de mal a pior, a ponto de blasfemar contra Cristo, de negar por 3 vezes o seu Senhor. Mas Pedro não foi desclassificado, não foi jogado no lixo. Ele é aquele que não apaga o pavio que fumega, como disse Isaías. E o que ele faz? Ele começa uma obra de restauração. E o último ponto nessa restauração é
poder. Poder para quê? Para vaidade? Para dizer que é o cara, que é o melhor? Não. Poder para dizer, Cristo está vivo. A Páscoa é Cristo ressurreto. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para anunciar sem vergonha, no trânsito, no trabalho, na escola, onde quer que esteja, em casa, na rua, afirmar a fé cristã, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. É esse poder que você precisa. Não é essa esquizofrenia que tem por aí, em nome de poder pentecostal. Boa parte, loucura completa. O poder do Espírito é para glorificar a Cristo. É para não ter vergonha do Evangelho, nem escandalizar o Evangelho. Precisamos do poder do Espírito. Eu encerro mostrando a vocês uma imagem do martírio de Pedro. Está lá uma escultura, soldados romanos e Pedro de cabeça para baixo. Jerônimo, que foi o maior erudito da antiguidade, da chamada Igreja Antiga, um dos únicos, talvez o único dos pais da igreja que dominava a língua hebraica. João, que viveu muito tempo em Belém. Jerônimo, perdão. Ele diz que Pedro, quando foi preso na época da perseguição herodiana e sentenciado à morte, só fez uma exigência aos romanos: que ele não fosse crucificado como Jesus, porque ele não era digno de ser crucificado como Jesus. Ele pediu: usem de misericórdia, me atendam, crucifiquem-me, mas de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de Jesus Cristo. Morreu de cabeça para baixo, dizendo: Jesus Cristo é o Senhor. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Uma obra especial, a ponto de você viver por Ele e morrer por Ele, para a glória dEle. Amém, irmãos? O último texto que eu quero ler com vocês é esse aí. Eu encerro dizendo: a vida de Pedro é um monumento ao poder transformador da graça de Cristo. O foco dessa mensagem não é mostrar as fraquezas de Pedro. O foco dessa mensagem é dizer: vejam o triunfo da graça. A graça triunfa sobre as nossas falhas. Você só está aqui porque a graça de Deus é maior do que a nossa iniquidade. E é o que nós vamos cantar. O hino 193 do HCC. Maravilhosa graça. Engrandecido seja o teu nome, Senhor, hoje e para todo sempre. Não há outro como o Senhor, Deus misericordioso e cheio de graça. Te bendizemos pela vida de Jesus Cristo, pela maneira como Ele age em nós, através do seu Santo Espírito. Nós te louvamos, Senhor, pela vida de Pedro, por tudo que nós sabemos acerca da sua vida nas Escrituras, suas falhas e, sobretudo, o modo soberano com que o Senhor o transformou. Te bendizemos porque Pedro foi alcançado e transformado por sua maravilhosa graça. Te bendizemos porque podemos aprender, à luz da vida de Pedro, que a sua graça sempre triunfa sobre as nossas falhas. Confessamos, Senhor, que nós não somos perfeitos, somos pecadores, transgredimos muitas vezes e de muitas maneiras, mas a tua graça insiste em trabalhar em nós. O teu amor é obstinado, o Senhor jamais desiste dos seus. E aqui nós estamos como resultado, como fruto desse amor medido naquela cruz. Completa a boa obra que um dia o Senhor começou em nossa vida. Ó Deus, tem misericórdia, porque muitas vezes nós somos tão altivos quanto Pedro. Achamos que somos cristãos porque somos melhores do que os outros. Achamos que por nossas próprias forças somos capazes de permanecer no caminho e enfrentar as lutas. Tem misericórdia, Senhor. Precisamos da tua graça nos sustentando dia a dia. Precisamos da intercessão de Cristo. Precisamos ser guardados sob o poder do teu Espírito. Ajuda esta igreja, Senhor, a depender sempre da graça. Não apenas cantar belos hinos sobre a graça, mas viver amando a maravilhosa mensagem da graça. E viver na completa dependência. Ó Senhor, precisamos tanto de Ti. Nos sustenta. Que neste domingo de Páscoa, memorial tão lindo para nós, que nosso compromisso de continuar olhando para Cristo e seguindo a Cristo seja renovado todos os dias. E que nas nossas fraquezas possamos sempre trazer à memória que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se confessarmos os nossos pecados. Oramos agradecidos em nome dEle, em nome de Jesus Cristo, rico em graça e misericórdia.
Que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus Cristo e o poder transformador do Santo Espírito estejam sobre todos aqueles que esperam e vivem na maravilhosa graça de Deus, hoje e sempre. Amém. Veja o triunfo da graça. A graça triunfa sobre as nossas falhas. Você só está aqui porque a graça de Deus é maior do que a nossa iniquidade.